Oi pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução à programação, mostrando quais seriam os passos envolvidos durante o desenvolvimento de algum programa. A gente vai estar criando programas para resolver algum determinado tipo de problema. Então a gente vai estar vendo como é que seriam as etapas até a gente chegar na implementação do nosso programa de fato, usando alguma linguagem de programação. Então a motivação para a gente estar desenvolvendo programas é para que a gente consiga automatizar tarefas que vão resolver algum determinado problema. Então a gente vai estar vendo qual que é o processo de resolução de problemas seguindo os princípios de Polya. Então a primeira etapa é a gente definir qual que é o problema que tem que ser resolvido. Definir quais são os requisitos do problema, como é que são as entradas, quais são os tipos de operações que a gente vai precisar, se tem alguma exceção e como é que vão ser as saídas. Então essa daqui é a etapa mais importante, né? Você definir quais são os requisitos de um problema. Então essa etapa pode parecer simples, mas é essencial a gente estar conseguindo definir claramente qual que é o problema que a gente vai estar querendo solucionar. Na segunda etapa, a gente vai estar desenvolvendo um algoritmo para resolver esse problema. O algoritmo ele seria uma sequência de passos ou instruções que a gente vai executar em ordem para resolver algum problema ou para executar alguma tarefa. Então, um determinado problema, ele pode ter vários algoritmos oferecendo alguma solução dele. E cabe ao programador escolher qual que seria o melhor algoritmo para o problema que está sendo resolvido. E a gente tem várias formas de estar escrevendo esse algoritmo. Então, aqui, quando a gente fala em algoritmo, a gente não está pensando em já colocar na linguagem de programação. Então, a gente consegue fazer isso de diferentes formas. A gente pode usar o que a gente chama aqui de português estruturados, que é citando realmente um passo a passo. A gente pode imaginar, por exemplo, uma receita de bolo, né? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai ter um passo a passo de como que utiliza os ingredientes para fazer o bolo, que seria, vamos dizer, que a entrada do algoritmo, e lá vai ter uma sequência que deve ser seguida para a gente conseguir fazer o nosso bolo. Isso pode ser feito de diferentes formas. Então, as formas que a gente tem pensando em algoritmo para computação, seria usar o português estruturado. A gente tem o que a gente chama de pseudocódigo, que não se baseia em nenhuma linguagem de programação específica, e também temos o fluxograma, que ele seria uma forma mais visual de a gente ver. A terceira parte seria, de fato, a codificação do algoritmo usando alguma linguagem de programação em alto nível. Então aqui no caso, no nosso curso, a gente vai estar usando o Python para fazer a parte de codificação. E a última etapa, não menos importante, é a parte de testar o programa para saber se ele está implementado corretamente e se ele atende aos requisitos do problema. Se ele funciona bem para todas as entradas esperadas do problema e fornece todas as saídas esperadas. Então é durante o teste que a gente vai estar encontrando algum erro de sintaxe, algum erro na grafia do nosso algoritmo, algum defeito de codificação, e vai identificar se ele está produzindo algum resultado indevido. Então vamos passar por cada uma dessas etapas e vamos ver alguns detalhes a mais. Então o primeiro passo é a gente levantar os requisitos para o nosso problema. Então a gente vai estar especificando qual que é o problema que a gente quer resolver e definir quais são as possíveis entradas e quais são as saídas, qual que é o resultado que a gente espera do programa. Então é sempre importante a gente estar levando esse tempo, que aí a gente vai conseguir medir um pouco o esforço necessário para desenvolver algo para resolver o problema. Além disso, é importante a gente ter o problema bem definido, porque isso vai ajudar na escolha de qual algoritmo vai ser utilizado para resolver esse problema. Então, um problema ele pode ter vários algoritmos que vai variar aí em relação ao custo de memória, ao tempo de execução. Então, é a etapa essencial que também serve para a gente medir o esforço necessário para estar implementando a solução para esse problema. A segunda etapa de algoritmo, então, consiste em a gente, sabendo qual que é o problema que a gente quer resolver, a gente então vai ter que identificar qual seria o algoritmo mais apropriado para o problema. O algoritmo ele seria um conjunto de ações que a gente vai estar executando em alguma ordem para a solução do problema. E esse número de instruções e número de ações, ele tem um número finito de passos.
Então a gente não considera um algoritmo se esse algoritmo ele nunca termina. Esse algoritmo tem que terminar. Então ele é a parte mais complexa da programação. Vocês vão ter disciplinas de algoritmo e estrutura de dados, né? Vão estudar alguns algoritmos já bem conhecidos que vão resolver determinados problemas. Basicamente, sabendo o problema, a gente consegue ter alguns candidatos de algoritmos que a gente pode utilizar e implementar para resolver o nosso problema. Claro que cada problema ele exige alguma configuração, uma especificação de algum algoritmo já bem conhecido, mas a gente tem essa opção de estar escolhendo algum algoritmo que funcione melhor para o nosso problema. Então é essencial a gente começar a programação somente quando a gente saber qual que é o problema a ser resolvido e como resolver o problema, qual que é o algoritmo que a gente vai estar utilizando antes de fato de começar a implementação. Aqui do lado a gente vai ter uma forma de expressar o nosso algoritmo utilizando o fluxograma. Então aqui nesse fluxograma a gente tem aqui definido graficamente onde que começa e como é que será o passo a passo da execução das ações. Então aqui em cima é o início, né? A gente vai ter que os blocos retangulares, ele vai fazer alguma operação e os losangos, reparem que ele determina 2 fluxos de execução. Então aqui a gente tem nesse primeiro retângulo, a gente tem que o i ele vai ser igual a n mais 1, esse n é algum valor de entrada, e com base no resultado desse i, a gente vai fazer 2 coisas. Então, se o i for maior que 0, a gente vai para o lado direito, se o i for menor ou igual a 0, a gente vai para o lado esquerdo. O lado esquerdo seria o fim, né? Se ele for maior que 0, ele vai continuar aqui do lado direito e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é só um exemplo de como representar algum algoritmo. Então a gente pode utilizar de várias formas. O algoritmo, ele não depende da linguagem de programação que a gente vai estar escolhendo para resolver esse problema. Então, por isso a gente consegue estar utilizando outras formas para implementar ele. Então aqui a gente tem o nosso fluxograma utilizado no slide anterior, implementando o nosso algoritmo, e depois que a gente vai na etapa de codificação, a gente vai estar escolhendo a linguagem de programação, a gente pode implementar de diferentes formas. Então aqui no lado esquerdo, a gente tem a implementação correspondente do algoritmo utilizando a linguagem C++, e aqui do lado direito a gente vai ter a representação utilizando o MATLAB. MATLAB ele é uma ferramenta para estar fazendo cálculos vetoriais, tá? Então aqui ele tem toda uma sintaxe também para a gente estar conseguindo desenvolver os nossos scripts que vão executar no MATLAB. Então reparem que é diferente, né? Tem algumas coisas similares nessas 2 linguagens de programação, mas elas executam o mesmo algoritmo. Por isso que é importante de estar definindo qual é o algoritmo que a gente vai estar utilizando antes de começar a parte de implementação. O terceiro passo seria, de fato, a codificação. Então aí a gente vai estar escolhendo qual é a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando. Aí isso aí vai ter vários critérios para estar escolhendo alguma linguagem de programação. Algumas são melhores para resolver alguns problemas do que outras. E também a gente tem questão da facilidade de usar. Então no nosso curso a gente vai estar utilizando a linguagem de programação do Python. Então aqui a gente tem um exemplo do nosso algoritmo implementado com fluxograma. Como é que seria a implementação em Python? Seria dessa forma, né? A gente pode ver que é diferente do exemplo anterior. Então não precisa estar se preocupando com muitos detalhes, que ao longo do curso a gente vai estar aprendendo como fazer a codificação de um algoritmo e como elaborar alguns algoritmos mais simples. Então uma questão interessante é por que a gente não executa diretamente o algoritmo no computador, utilizando lá aquela representação de fluxograma, pseudocódigo, por que a gente não faz essa execução direta? A gente não faz isso porque a forma que a gente escreve o algoritmo, ele é muito próximo à linguagem natural, à linguagem humana que a gente utiliza. Então a gente costuma utilizar, né, o português estruturado, o pseudocódigo, para agilizar no nosso pensamento, né, sem se preocupar com detalhes de linguagem de programação. E a nossa linguagem, a linguagem natural, ela é muito complexa e imprecisa. Ela é complexa no sentido que a gente pode ter várias ambiguidades. A gente tem palavras que podem representar diferentes coisas dependendo do contexto da frase. Então, por isso, a gente precisa estar utilizando uma linguagem mais simples e mais precisa e direta para que o computador ele consiga, de fato, executar corretamente, né? Uma linguagem que não tenha ambiguidade. Aqui é a linguagem de programação. Então aqui a gente tem um exemplo se a gente utilizasse linguagem natural. Então imagine se a gente tem um exemplo desse tipo. Calcule 5 mais 5 vezes 10. Então aqui a gente tem uma ambiguidade com 2 interpretações. Então primeiro o computador ele pode calcular 5 mais 5, que é igual a 10, depois multiplicar por 10, aí daria o valor 100, ou se ele for seguir a precedência que a gente tem nas regras matemáticas,
ele pode executar primeiro a multiplicação, 5 vezes 10, dando 50, e depois a soma, né? Somando aqui mais 5. Aí daria o valor 55. Então, por causa dessa ambiguidade que a gente tem na nossa linguagem, né, principalmente aí o português, né, a gente tem muita ambiguidade, a gente tem palavras que mudam o significado conforme o contexto na frase, e fora as variações que a gente tem em regiões diferentes do nosso país, então fica muito complicado a gente estar utilizando, por exemplo, o português para programar, né, a linguagem natural para programar alguma coisa. É muito impreciso. Então, por isso, o nosso algoritmo ele é feito com a linguagem natural para estar facilitando o entendimento e depois a gente passa para alguma linguagem de programação, uma linguagem de programação em alto nível. E a quarta etapa é a etapa de teste, que é feita após a gente ter a implementação do nosso programa, né, do nosso algoritmo. Então, nem sempre a gente consegue implementar corretamente na primeira vez. Então, ele sempre pode ter algum tipo de erro, algum tipo de problema, que a gente chama na área de bug, né? Por isso que tem essa joania. Então, quando ocorre bug, é quando tem algum problema, algum erro que impede do programa executar corretamente. Então, é muito importante a gente estar testando o nosso código. E tem algumas metodologias bem interessantes na área para a gente estar conseguindo testar e desenvolvendo o nosso algoritmo corretamente. Então, a gente pode ter alguns tipos de erro, né? Algum tipo de bug. O primeiro seria o erro de sintaxe. Então, uma linguagem de programação ela vai ter regras de como deve ser utilizada. Ela vai ter quais são as regras de sintaxe. Isso significa que para usar determinada instrução, você tem que seguir um determinado formato. Se você não segue, ele vai ocorrer erro desse tipo. Então, o compilador ou interpretador, ele que vai ajudar a detectar esse erro, ele vai dar algumas dicas de como resolver. Ele vai dizer, ó, deu erro porque você utilizou esse comando da linguagem e esse comando ele não funciona assim. Então, os erros de sintaxe eles são os mais fáceis de corrigir, porque normalmente ele acontece antes de a gente conseguir rodar o programa. E por isso, além de ser fácil, a gente tem que conseguir resolver esses problemas para conseguir rodar a nossa aplicação. O outro erro que a gente tem é o erro de lógica. Esse ocorre quando o programa ele já está rodando. Ele pode executar algum cálculo e pode resultar em algo que a linguagem ele não suporta. Então, se o resultado ele for diferente do esperado, ele pode ocasionar algum problema. Então, um exemplo que a gente tem, que a gente viu na aula anterior, é se a gente faz uma divisão por zero. Então, pode ser, né, que em algum determinado momento, a gente não esperaria fazer essa divisão por zero e o denominador ele seja zerado por algum motivo. Então, nesse caso, ocorreria um erro de lógica, né, um erro do cálculo durante a execução do programa. Então, esse tipo de erro, ele está lá no algoritmo. Então, o algoritmo ele tem que prever que, se for fazer uma divisão, ele precisa tratar que, se o denominador for zero, por exemplo, ele não pode executar. Tem que fazer outra coisa. Por isso, eles são mais difíceis de detectar e corrigir. É mais difícil de detectar porque ele só acontece em tempo de execução. Então, você tem que dar sorte de ele executar esse caso exclusivo para ocasionar o erro em tempo de execução. Ele é mais difícil de corrigir porque a gente vai ter que entender bem o algoritmo e saber o ponto exato para estar corrigindo ele. Então agora a gente vai ver um exercício para a gente estar vendo como é que seriam os passos para estar desenvolvendo o algoritmo. Então nesse exercício a gente vai estar querendo escrever um algoritmo que ele consiga colocar em ordem as cartas de um naipe de um baralho. Então a gente sabe que um baralho ele vai ter 52 cartas com 4 naipes. Então aqui no problema a gente vai pegar um desses naipes e a gente quer colocar essas cartas em ordem. Então a gente tem um problema de ordenação, que é um problema clássico na computação. A gente tem vários tipos de algoritmos para resolver o problema de ordenação. Então nesse curso a gente vai estar vendo alguns algoritmos de ordenação mais para o final do curso, e vocês devem ver mais algoritmos durante a disciplina de algoritmo e estrutura de dados. Então, o primeiro algoritmo de ordenação que a gente tem é o insertion sort, que ele é um algoritmo clássico do problema de ordenação. Então, aqui a gente vai ter uma sequência de passos de como seria o algoritmo do insertion sort. Então, essa sequência de passos a gente vai ter que ir executando na ordem, de cima para baixo. Então, o primeiro passo seria pegar a pilha de cartas desordenadas. Com essa pilha de cartas na mão, o que a gente vai fazer? Então, enquanto estiver carta na mão, a gente vai fazer o que está aqui embaixo. Então, reparem que após o enquanto, a gente vai ter uma sequência de passos que vai ter um espaço aqui na frente. Então, isso significa que todas essas instruções vão ter que ser executadas
e quando a gente terminar de executar ela, a gente vai ter que voltar novamente a executar o passo do enquanto. Então, esses passos que a gente tem aqui na frente, a gente costuma chamar de indentação, que é para saber quais são os passos relacionados a esse comando aqui de enquanto. Então, se a gente tiver a carta na mão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira carta da mão, a gente pode considerar a primeira da esquerda para a direita, e com essa primeira carta selecionada, o que a gente vai fazer? Se não existir carta sobre a mesa, então a gente vai colocar a carta sobre a mesa. Então reparem aqui novamente que teve outro espaço. Então significa que a gente só vai colocar a carta na mesa se não tiver nada na mesa, se ela for a primeira carta. Caso contrário, se existir carta sobre a mesa, a gente vai colocar ela na posição correta. E depois que a gente executa isso, a gente vai voltar a ver aqui o passo do enquanto. Então a gente tirou uma carta na mão e colocou na mesa. Então a gente vai voltar aqui. Ainda existe carta na mão? Ainda vai existir. Então a gente vai executar os passos novamente. Então a gente vai pegar a primeira carta. Se já tiver a carta na mesa, a gente vai colocar na posição correta. E aí volta novamente para o enquanto. Até a gente não ter mais cartas sobre a mão. E aí a gente finaliza o nosso algoritmo e na mesa vai estar a pilha de cartas ordenada. Então, de forma geral, o Insertion Sort, ele basicamente a gente pega toda a pilha desordenada na mão e vai colocando na mesa na posição certa. A gente vai pegando as cartas uma a uma e inserindo corretamente na posição que ela deveria estar. Então, por isso que o algoritmo ele se chama Insertion Sort, porque a gente sempre pega uma carta na mão e insere na posição correta. Outro algoritmo que a gente pode estar usando para fazer a ordenação das cartas é o Selection Sort, que é um algoritmo clássico também. Então, nesse algoritmo, a gente começa pegando a pilha de cartas desordenada e enquanto a gente tiver cartas na mão, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar, nesse caso, a maior carta da mão. Depois, se não tiver carta sobre a mesa, então ela vai ser a primeira carta na mesa, a gente vai colocar ela sobre a mesa. Caso contrário, né, se já tiver alguma carta na mesa, a gente vai colocar ela no topo da pilha da mesa. E depois disso a gente vai voltar aqui para o enquanto. Então, a gente retira a carta maior, coloca na mesa. Então, se existe carta na mão, a gente volta novamente, pega a carta maior e coloca na mesa, no topo da pilha que está na mesa. E vai fazendo isso até a gente não tiver mais nenhuma carta na mão. Então, reparem, né, que dessa forma, como a gente está sempre pegando a maior carta, então a gente ia pegar o rei, né? Então, pega o rei, coloca na mesa. Depois, qual que é a maior carta além do rei? Seria a rainha. Então, no segundo passo, a gente pegaria a rainha, colocava na mesa, depois o valete e assim por diante. No final, a gente teria a nossa pilha de cartas desordenada. Outro algoritmo que a gente poderia usar para o nosso problema seria o Bubble Sort. Então, no Bubble Sort, né, como é que seria a lógica dele? Primeiro, a gente vai pegar as cartas desordenadas e enquanto as cartas não estiverem ordenadas, passa. Então aqui ele já tem uma condição diferente. Ele não está se importando com as cartas que estão na mão, e sim com as cartas ordenadas já na mesa. Então para cada carta do baralho, o que a gente vai fazer? Se a carta seguinte for menor que a carta atual, então inverta a posição das cartas. Esse algoritmo ele já funciona um pouco diferente, porque a gente não vai estar colocando as cartas em cima da mesa, a gente vai estar ordenando ela na mão. Então a gente vai começar a ver a primeira carta da esquerda e vai comparar ela com as demais cartas, e a gente vai sempre colocá-la na posição correta. Então vamos supor que a primeira carta à esquerda seja o número 3. Então a gente vai pegar esse 3 e vai começar a comparar com as cartas que estão à direita. Se a gente por acaso chegar numa carta que tem um número menor que 3, por exemplo, e contou o número 2, a gente vai estar invertendo a posição dessas cartas. A gente vai fazer isso para todas as cartas, né? Sempre que encontra uma carta que é menor do que a gente está comparando, a gente vai estar invertendo. No final, a gente vai ter que todas as cartas vão estar ordenadas na mão. Outro algoritmo que a gente pode estar usando para o nosso problema seria o algoritmo Bubble Sort. Então, primeiro a gente vai pegar todas as cartas desordenadas, depois, enquanto as cartas não estiverem ordenadas, passa. A gente vai arremessar todas elas para cima, né, e vai estar recolhendo ela do chão de forma aleatória. Então, essa aqui é uma solução bem mais simples, né? A gente vai simplesmente pegar todas as cartas de um naipe,
arremessa para cima e recolhe em alguma ordem. E verifica se está ordenado ou não. Se não estiver ordenado, a gente vai arremessar novamente para cima, recolhe em outra ordem e vai conferindo se está ordenado. Então a gente percebe que esse algoritmo ele depende mais de sorte, porque a gente precisa estar recolhendo as cartas no chão na ordem correta. Isso é bem mais difícil de acontecer e, consequentemente, ele seria um algoritmo que demoraria mais para a gente conseguir fazer essa ordenação das cartas. Então, agora que a gente viu como é que seria a ideia de algoritmos para conseguir ordenar as cartas de um naipe no baralho, então agora vamos ver como é que a gente pediria isso para o computador resolver. Então, primeiro a gente teria os nossos dados de entrada, que no nosso exemplo seria a pilha de cartas desordenada, né? Depois a gente passaria para as instruções necessárias para fazer essa ordenação, que seriam as instruções necessárias para a gente executar a sequência de passos para deixar tudo em ordem. E no final a gente teria o nosso dado de saída, que seria a nossa pilha de carta já ordenada. Para a gente conseguir entender como é que o computador executa as instruções de um algoritmo, vamos estar fazendo uma analogia com secretária. Então aqui a gente vai ter uma secretária, que ela é responsável por executar algumas instruções que estão aqui nessa folha na mesa, e a gente vai ter alguns escaninhos e também vamos ter aqui uma parte de entrada e saída. Ela vai receber alguma entrada, vai executar alguma instrução e vai colocar o resultado na saída. Então, nessa analogia, o que a gente vai ter? A secretária, ela conhece o conjunto pequeno de instruções que está nessa mesa e ela vai estar seguindo as instruções ao pé da letra. E cada escaninho ele vai ter uma etiqueta, um rótulo, para a gente conseguir identificar ele, saber qual deles que a gente vai estar pegando, né? Vai estar acessando. E no final do dia a gente vai ter que um boy ele vai passar para estar limpando esses escaninhos nessa prateleira. Então, quais são as instruções que uma secretária consegue executar? Ela vai conseguir ler um valor de um escaninho ou da caixa de entrada, ela vai conseguir escrever o valor em um escaninho ou na caixa de saída, ela vai conseguir também fazer alguns cálculos, vai poder somar, subtrair, multiplicar e dividir, e ela vai também conseguir avaliar uma expressão gerando o resultado como verdadeiro ou falso. Então, definindo essas instruções, a gente então consegue estar descrevendo quais são os passo a passo do nosso algoritmo. Então, com base nessa analogia de secretária, vamos estar vendo como é que seria para executar um algoritmo para somar dois números. Então, primeiro, a gente precisa colocar esses dois números na caixa de entrada para que a secretária consiga ler ela. Então, primeiro a gente vai ler um valor da caixa de entrada, vai escrever esse valor no escaninho que a gente vai chamar de A, né? Seria o rótulo dele. Depois a gente vai estar lendo o segundo valor da caixa de entrada e vai estar escrevendo ele no escaninho B. Então aqui a gente vai ter já dois valores para a gente estar somando que vão estar no escaninho A e no escaninho B. Então, após isso, a gente vai somar o valor do escaninho A com o valor do escaninho B, né? E vai escrever o resultado em outro escaninho chamado de soma. Então reparem, né, que aqui a secretária acessou dois escaninhos, né, leu dois escaninhos, somou e depois escreveu em outro escaninho, no escaninho soma. No final, ela vai ler o valor do escaninho soma e vai escrever na caixa de saída. Então aqui seria a sequência de passos do nosso algoritmo só para a gente somar dois números. Além disso, a gente viu que a secretária ela também consegue avaliar uma expressão para dizer se o resultado é verdadeiro ou falso. Então a gente vai ter esse comando de avalie, passando aí uma expressão que vai resultar no valor de falso ou verdadeiro. Então, por exemplo, avalie 2 igual a 3. Então, como 2 é diferente de 3, o resultado vai ser falso. Outro exemplo seria avaliar 10 maior que 5. Como 10 é maior que 5 de fato, então o resultado vai ser verdadeiro. Então reparem que a gente vai ter alguns operadores que a gente pode utilizar nesse comando de avaliar, né? A gente tem operação de igualdade, operação de diferença, maior, menor. A gente pode estar utilizando esses operadores para estar avaliando alguma expressão, alguns valores. Tá? E a gente também pode estar concatenando, né? A gente pode estar unificando essas expressões. A gente pode usar o conector e o conector ou. Então, no E, todos os itens que são avaliados, eles precisam ser verdadeiros
para gerar o valor verdadeiro. Então aqui, como a gente tem no exemplo, avalie 10 maior que 5 e 2 igual a 3. Então aqui no nosso exemplo o resultado foi falso, porque dessas expressões foi falso, né? No E, todos precisam ser verdadeiros para gerar o valor verdadeiro. Então, a gente tem que o 10 é de fato maior que 5, verdadeiro, mas só que 2 ele não é igual a 3, então ele vai dar falso. 10 é maior que 5, mas 2 não é igual a 3. Um outro conector lógico que a gente tem é o ou. Então, no ou, se alguma expressão for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. E para ele gerar o valor falso, todas as expressões precisam retornar o valor falso também. Então, aqui no nosso exemplo, se a gente for avaliar 10 maior que 5 ou 2 igual a 3, então ele vai ser verdadeiro, porque o 10 ele é maior que 5, né? Isso é verdade, então ele já resulta numa condição de verdadeiro, né? Para gerar a condição de falso, tudo aqui deveria ser falso. Então, vamos ver um exemplo utilizando as instruções de avalie. Então, aqui a gente vai fazer um algoritmo que vai indicar se o número ele é maior que outro. Então, como é que seria utilizando a nossa analogia? Então, primeiro a gente vai ler esses dois valores da caixa de entrada. Então, a gente vai ler um valor das caixas de entrada, vai escrever no escaninho. Vamos escrever esse primeiro valor no escaninho A. Depois, vamos ler o segundo valor da caixa de entrada e escrever no escaninho B. Depois desse passo, a gente vai ter que os valores vão estar no escaninho A e B. Então, a gente vai executar, né, a instrução comando de avalie se A é maior que B. Após isso, a gente vai escrever o resultado dessa avaliação no escaninho R. Então, repare que no escaninho R ele vai ter o valor de verdadeiro ou falso, que é o resultado da avaliação. Após isso, a gente vai ler o valor do escaninho R e vai escrever o valor do escaninho R na caixa de saída. Então, esse aqui seria o nosso algoritmo com a expressão de avaliação. Então, a gente pode perceber, né, que se a gente for agora passar para a analogia do computador, a secretária ela seria a CPU, que seria o processador do computador. A CPU é Central Processing Unit, né, é o processador. Então, é o processador que vai estar executando essas instruções simples, né? Ele vai estar executando ao pé da letra. É o conjunto de instruções que o processador executa, ele é o que forma os programas que a gente quer desenvolver. Os escaninhos eles vão ser as posições da memória principal do computador, que é a memória RAM, e a caixa de entrada vai ser o teclado, que é a maneira como a gente consegue passar informação para o computador, e a caixa de saída vai ser o monitor, que será como que a gente vai enxergar o resultado final. E a gente tem que o boy ele sempre vai esvaziar o escaninho no final do dia. Então isso aí a gente pode associar com a nossa memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, ela só mantém os dados nelas enquanto tiver energia passando por ela, enquanto tiver corrente elétrica passando por ela. No momento que a gente desliga o computador, todos os dados que ela está armazenando são apagados. Então no momento que a gente desliga o computador, todos os dados são apagados da memória. Então todos os caninhos são esvaziados. Então aqui a gente tem uma ilustração de como seria a arquitetura de um computador. A gente vai ter 3 elementos principais em uma arquitetura. O primeiro seria o processador, que é o que vai executar as instruções de um programa. O segundo seria a memória principal, que é onde vai estar armazenando todos os dados que vão ser utilizados pelo programa e o próprio programa em si. A memória principal ela é implementada com a memória RAM, né, que é o armazenamento temporário, ou seja, os dados só vão estar ali enquanto o computador estiver ligado. No momento que a gente desligar, eles vão ser apagados. E o terceiro elemento que é principal numa arquitetura de computador são os dispositivos de entrada e saída. Então a gente vai ter os dispositivos de entrada, que eles vão fornecer os dados para a gente estar executando, né, no processador. E a gente vai ter o dispositivo de saída, que é onde a gente vai exibir o nosso resultado. E aqui no nosso exemplo, a gente também tem a memória secundária, que é onde a gente vai estar fazendo o armazenamento permanente. Aqui, como exemplo, a gente tem os HDs, né, que são discos rígidos. A gente pode citar aqui SSDs, que podem estar armazenando os dados permanentemente. Ou seja, por mais que a gente desligue o computador, os dados ainda vão estar armazenados. E para a gente estar conectando todos esses elementos internos, a gente tem barramentos. Então vamos ter um barramento de sistema que ele vai estar conectando o processador
com a memória principal, a memória RAM, e o processador com o armazenamento secundário, a memória secundária, como um exemplo aqui, os discos rígidos. E como exemplo de dispositivos de entrada e saída, a gente pode ter esses aqui, né? Os dispositivos de entrada são teclado, mouse, scanner, webcam, a gente pode ter touchscreen e assim por diante. Exemplo de dispositivo de saída, a gente vai ter o vídeo, que pode ser exibido no monitor, impressora, alto-falante, e assim por diante. A gente pode ter o que a gente chama de dispositivo de entrada e saída, como por exemplo o pendrive, né? O pendrive a gente consegue estar copiando um arquivo do pendrive para o computador e copiando o arquivo do computador para o pendrive. Ele é considerado dispositivo de entrada e saída. Então, o tipo de armazenamento que a gente vai ter no computador para estar guardando os dados. A gente vai ter a memória, que seria a memória principal, onde ela só mantém os dados enquanto o computador estiver ligado. E a gente tem vários tipos de memórias secundárias, que mantém o dado armazenado por mais que o computador seja desligado. Então, como exemplo, a gente tem discos rígidos, temos CD, DVD, temos pendrive. Pendrive também é uma forma de armazenamento, ele é um dispositivo também de entrada e saída. A gente viu que tem algumas formas de a gente escrever algoritmos, usando fluxogramas, português estruturado, e uma delas é o pseudocódigo. Então, o pseudocódigo é uma forma bem mais genérica e sucinta para a gente conseguir escrever de forma fácil, que a gente consiga entender, e de forma rápida também, para a gente codificar em alguma linguagem de programação. Então, como seria o pseudocódigo que a gente podia utilizar baseado nos exemplos anteriores? Então, aquele exemplo de somar, né, dois números, a gente, utilizando o pseudocódigo, poderia fazer da seguinte forma. Então, primeiro leia A, depois B, faça a soma de A mais B e armazene em soma, e depois escreva a soma. Então, repare que aqui o comando leia, ele já tem implicitamente que você vai ler de algum dispositivo de entrada. E que o comando escreva, ele vai estar escrevendo nos dispositivos de saída. E aqui a gente não precisou se preocupar com detalhes de qual posição de memória a gente vai colocar. A gente já sabe que AB e soma são posições de memória onde a gente vai estar armazenando os nossos dados, que estão sendo lidos e escritos. Aqui ao lado a gente tem um exemplo do algoritmo que vai determinar qual que é o maior número. Então, da mesma forma, a gente vai ter lá o comando de leia A, leia B. O R, ele vai receber o resultado de A maior que B, a gente vai escrever R. Então, escreva R, ele já vai colocar no dispositivo de saída, e o leia, ele já vai ler de dispositivo de entrada. Então, repare que aqui a gente vai ter um operador novo, que é essa setinha para a esquerda, que ele representa a atribuição. A gente está atribuindo o resultado do cálculo para essa posição de memória. Então, dessa forma, a gente consegue deixar bem mais limpo o código e a gente consegue escrever bem o passo a passo para estar executando o nosso algoritmo. Então, agora a gente tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, primeiro vai ter esse algoritmo utilizando o pseudocódigo. E aqui tem duas questões: quais são os dados de entrada e saída e quais linhas são somente de processamento. Então, isso aqui é mais para a gente exercitar os conceitos que a gente viu nessa aula. O segundo exercício, a gente vai estar executando esse algoritmo e determinar qual que é o resultado dele. Então, aqui repare que ele tem a leitura de dois números A e B, e ele vai estar escrevendo C e A. Então, A e B, aqui vocês considerem que é os valores 25 e 7, tá? O A é o 25, o B é o 7. E aí vocês vão falar qual que é o valor que está escrito em C e B e vão dizer qual que é a funcionalidade do algoritmo. Então, repare que aqui a gente vai ter um enquanto, que a gente vai estar executando todas as instruções do enquanto essa condição for verdadeira, esse A maior ou igual a B for verdadeiro. Quando ele A maior ou igual a B for falso, a gente sai do enquanto e começa a executar as instruções após o enquanto. Então isso aqui é bem simples só para ver a execução. A gente diz que quando a gente acompanha a execução passo a passo de um algoritmo, a gente diz que a gente está fazendo um teste de chinês. A gente costuma falar, né? Vamos fazer um chinês do algoritmo. Que seria exatamente executar esse passo a passo e ver como que está sendo processado cada operação. Aqui nesse terceiro exercício, a gente vai estar escrevendo um algoritmo usando o pseudocódigo. Então, o primeiro aqui é para escrever um algoritmo para somar três números. O outro seria para calcular a média de um aluno de alguma disciplina, sendo a média calculada da seguinte forma: a gente vai ter o valor das provas, e vai ter os trabalhos e a participação. Então, aqui no trabalho, a gente vai ter um peso, que é essa multiplicação por 3. E no final, a gente divide ali por 10 para ter
as médias. E as provas é calculado da seguinte forma, tá bom? Vai ser prova 1, prova 2, ambas com peso 3 também. Né? E o terceiro algoritmo para ser escrito seria esse calcular o peso ideal de uma pessoa, assumindo essas fórmulas. Então repare que aqui a gente vai ter que receber como entrada duas informações, que vai ser a altura e o sexo da pessoa. Então, de acordo com o sexo, a gente vai calcular qual que seria o peso ideal dela utilizando uma dessas duas fórmulas. Outro exercício seria escrever um algoritmo para separar o líquido de 3 garrafas com formatos diferentes em 2 quantidades iguais, onde a gente vai ter 3 garrafas chamadas A, B e C. Então, a garrafa A ela vai estar cheia e ela tem capacidade de 8 litros. A garrafa B ela vai estar vazia e tem capacidade de 5 litros. A garrafa C ela também vai estar vazia e ela tem capacidade de 3 litros. Ou seja, a gente vai ter 8 litros na garrafa A e a gente vai querer dividir a metade em 2 garrafas, ou seja, 4 litros em uma garrafa, 4 litros em outra garrafa. Então aqui a gente tem que colocar instruções de como a gente conseguiria dividir esses 4 litros para 2 garrafas utilizando somente essas 3 garrafas. E o último exercício que a gente tem é para escrever um algoritmo para descobrir a moeda falsa, que seria uma moeda mais leve, de um total de 5 moedas usando uma balança analítica. Então, como é que a gente faria isso para determinar se dentre 5 moedas, qual delas é a falsa? E aqui a gente tem uma dica. A gente consegue resolver isso fazendo 2 pesagens. Depois, vamos fazer a mesma coisa, mas agora com um total de 27 moedas. Outra dica é que a gente consegue resolver com 3 pesagens. Nessa aula a gente viu uma introdução à programação, estabelecendo quais são os passos até a gente começar a desenvolver um programa. A gente viu que a gente precisa primeiramente estar estabelecendo qual que é o problema que a gente quer resolver, definindo quais são as entradas e saídas do nosso problema. Depois precisamos desenvolver ou escolher algum algoritmo para a gente resolver o nosso problema. Depois a gente vai estar implementando de fato o nosso algoritmo. E por fim a gente precisa testar o programa desenvolvido para saber se ele possui algum erro e ele está executando corretamente. Na próxima aula a gente vai começar a ver como é que é a organização de programas utilizando a linguagem do Python. Então, pessoal, vou finalizando por aqui e até a próxima aula. Até mais, pessoal!